E aí galera da FT, qual vai ser? Eu sou Ia Safadão e venho para um novo quadro no canal do clã. E o nome desse quadro é Top 5. O top 5 de hoje será de decks que não são meta, mas conseguem facilmente bater em um deles. E lembrando que não precisa necessariamente bater nos 5 deck metas, nos principais atuais, mas se bater apenas em um deles já pode entrar aqui para a lista. Lembrando que os decks meta são Tree Draco, com o principal Masterpiece, que era o que eu ia falar, Zodiac, Pendulum Magician, Dino TK e Invoked Windwish. São os 5 decks que eu estou considerando aqui como meta. Então, se algum deck tiver vantagem em relação a esse, já vai poder entrar para essa lista de top 5. E o primeiro deck aqui na nossa lista é Hero. Por que Hero? Porque bate facilmente em Pendulum Magician. Pendulum Magician, ele destrói muitas escalas, tem efeito da Trap que destrói muito, tem muitos fatores com que faça com que o Hero tenha muita vantagem se ele começar com Dark Law, e principalmente se fizer aquela jogada Dark Law e o Tua dele é o Sun. Se começar com esse campo, Law e Tua dele, Magician não faz praticamente nada, porque além de ter efeito negado, vai perder muita carta sendo banida, e essas cartas banidas deveriam ter ido pro extra deck, então perde muita consistência o deck, e acaba tendo uma certa desvantagem em relação ao Hero. Esse foi o nosso quinto lugar. Em quarto lugar, nós temos Metal Foils Yang Zing. Por quê? Metal Foils Yang Zing ele tem uma certa vantagem em relação a Dino TK, Zou e até um pouquinho de Pendulum Magician também. Mas por quê? Porque tem o lock do Synchro Level 9. Tipo, se o cara te locar, dificilmente esses decks vão conseguir fazer alguma coisa. Magician ainda consegue escapar, consegue fazer algumas coisinhas ali. Mas Dino TK principalmente não consegue fazer nada. O deck simplesmente para. E o que não é o lock que realmente quebra muito pelo Magician. Quebra muito pelo Magician justamente por não... Geralmente, nas melhores builds, não se usa muita trap de negação, muita counter. Tipo Solens, por exemplo. Então, se ele começa aquele combo de invocar o Synchro Level 8, Pendulum Magician começa a perder, porque o Synchro Level 8 ele tem aquele efeito que ele consegue voltar cartas do campo do oponente pro deck. Então, se ele começa a fazer isso, o deck começa a perder consistência, perde principalmente as escalas, aí não consegue fazer Pendulum Summon no próximo turno, ou seja, já não joga. Isso se não levar o OTK, porque o OTK desse combo é muito fácil de fazer. E agora, nosso terceiro lugar, nós temos Paleozoic. Paleozoic nem precisa falar muita coisa, enche de trap e quem se fode, Pendulum Magician, porque é pêndulo. Primeiro porque o deck ele consegue destruir e banir muita face-up, ou seja, o Pendulum Magician geralmente não vai ter escala. Roda muita Solens, então geralmente não vai ter tanto monstro em campo, além de ter também rodar Mirror Force, então não vai ter tanto monstro em campo. Por isso o Paleozoic tem vantagem sobre o Pendulum Magician. Pendulum Magician dificilmente consegue fazer tanta coisa assim. Só se o Pendulum Magician começar e tiver a trap, senão geralmente não faz nada. Só senta e assiste o Paleozoic jogar. Outro deck também que só assiste o Paleozoic jogar é Zou. Cara, Zou apanha facilmente pra Paleozoic. Porém, Paleozoic, por ser só trap praticamente, rodar só alguns sapinhos ali, mas geralmente só trap, muito deck consegue tirar fácil. Por exemplo, Tree Draco tira muito fácil. Por isso que hoje Paleozoic não é meta. Também tem uma certa vantagem sobre Dino TK, aliás, desculpa, por usar, por exemplo, Dimensional e além dos restos das traps. Então, Dino TK acaba sofrendo um pouco. E geralmente, tipo assim, se o Paleozoic começar, Dino TK dificilmente consegue ganhar. Muito difícil. Assim como o Zodiac. Zodiac também pode ganhar se caso começar, mas é mais difícil. A FT, inclusive, recentemente
tava em um jogo contra, se eu não me engano foi contra a BW, que foi, só tinha Zodiac neles e o nosso tinha um Paleozoic ali sobrando, o último jogador nosso. O que a gente fez? A gente colocou esse Paleozoic e foi 2-0 pro Paleozoic, sendo que o Zou nem viu os pontos de vida. Se não me engano foi do Fernando que ele usou o Paleozoic. Nem viu os pontos de vida, foi muito fácil de conseguir passar. Por isso, o Paleozoic tem um lugar muito especial aqui na nossa lista, tendo o nosso terceiro lugar. E em segundo lugar, a gente tem Magispecter. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil disso acontecer, mas contra esses decks é fácil de acontecer. Magispecter bate em Zodiac, Dino TK e bate também em Invoked Windwish. Bate nesses três. Por quê? Porque tributa muito monstro e nega as invocações. Tipo assim, ó. Tu imagina, um cara tá lá fazendo toda a jogada do Crystal, aí quando ele invoca o Crystal, tributa o Magispecter, nega a invocação e destrói. Ou seja, perdeu o teu Crystal. Aí vai lá, o cara invoca um Invoked, tributa a Spell e bane o Invoked. Ou seja, o cara não vai ter monstro pra poder fazer a fusão. Aí acaba quebrando o deck. O deck até pode conseguir rodar se tiver um outro Invoked na mão, só que não roda mais tão bem, já fica bem mais lento, não consegue mais fazer bem as jogadas. Por isso o Magispecter tem uma certa vantagem. Assim como tem vantagens sobre o Dino TK, porque quando o Dino começa a invocar os monstros, se ele invocou aquele level 4 e eu neguei com a counter, o deck já perde muita consistência. Ainda consegue fazer as jogadas caso tenha tipo, 2 ovos na mão e tenha o campo dos TK. Mas dificilmente consegue reverter tão bem a situação. E no primeiro lugar, agora a gente tem a colocação. Quem nasceu pra ser pica nunca vai ser cu. Porque a gente tem aqui um deck imortal. Um deck muito... A imortalidade dele é muito parecida com o Mermail. Porque Mermail passa os tempos, passa a geração de decks, passa os metas, e ele continua lá sendo um deck forte que consegue bater nos metas. Mas o deck de hoje, ele consegue coisa que o Mermail não consegue hoje, que é, por exemplo, bater em True Draco. O Mermail não consegue bater em True Draco. E é esse deck que consegue, que é Fluffal. Primeiro lugar da nossa lista, estamos com Fluffal. Por quê? Por exemplo, assim, ó, o cara, lembrando que True Draco, por exemplo, não tem a Erupt no campo ou a Imperial Order. Não tem nenhuma dessas duas cartas em campo. Fluffal consegue fazer as jogadas e vai destruir todo o campo do adversário e ainda vai ter monstro com ataque suficiente para bater no Masterpiece, por exemplo. Tu pode fazer aquela jogada com o Tiger de invoca ele usando 3 monstros e revive uma fusão do Grave. Então ele vai ser indestrutível por batalha e por efeito e vai ter um ataque alto, já que ele também dá ataque para os monstros. Tem a sua vantagem contra Magician também, Pêndulo Magician, porque ele vai destruir a trap se tiver, vai destruir as escalas e vai te dar um ATK. Isso é certo. A vantagem que Fluffal tem em cima de Pêndulo Magician é muito grande. Na verdade, Pêndulo Magician, aliás, Fluffal só não é meta porque dificilmente alguém sabe buildar. Mas um deck muito bem buildado, ele é melhor do que a maioria dos metas. Por exemplo, o Moro aqui do Cluck está sempre topando aí de Fluffal nos torneios. Na verdade, Fluffal bate em todos os metas de hoje. Bate também em Invoked Windwish e bate também no Dino TK e bate em Zou também, dependendo. Claro, tudo depende, porque se Fluffal pegar o primeiro turno, o Zou tem muita chance de ganhar. Mas se Fluffal pegar o segundo turno, tem bastante chance de ganhar e dar um ATK também. Claro, tudo vai depender de mão, vai depender de build. Mas no geral, o deck tem consistência e tem potencial para ganhar desses metas. Isso aí, ficamos por aqui por hoje. Esses foram os 5 decks. Se vocês curtiram, deem um like aí, compartilhem, mandem aí nos grupos e deem sugestão para o próximo vídeo, para o próximo top 5. Isso aí, muito obrigado, até a próxima. Não esqueçam, quem nasceu para ser pica nunca vai ser cu.